Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Venho hoje conversar com vocês sobre um assunto que eu considero bastante importante e que diz respeito ao funcionamento da questão da terapia sexual, da psicoterapia sexual. Como é que nós precisamos de alguns dos aspectos de funcionamento para que a terapia dê certo? Isso implica, na verdade, na relação entre terapeuta e cliente, entre terapeuta e paciente. Essas coisas, muitas vezes, são combinadas, conversadas de maneira bem claras e explícitas numa primeira consulta. Mas muitas vezes também nos esquecemos do que foi conversado nessas minúcias e nessas coisas que vou contar para vocês. É bastante importante porque esses são aspectos que guiam a qualidade, a continuidade e a prática da terapia, da psicoterapia. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, e sempre foram perguntas, às vezes em público, em algum congresso, ou de alguns curiosos, às vezes em programas de televisão, em programas de rádio, ou até mesmo escrevendo e perguntando por e-mail. O que nós fazemos no consultório? Muitas vezes, um paciente é encaminhado e um médico que o encaminhou, ao qual agradecemos muito, diz algo do tipo: não, vocês vão conversar lá. Opa, eu vim aqui para conversar. Então, não, a psicoterapia não é uma conversa qualquer. A psicoterapia é uma forma conversada de se buscar e se desenvolver um tratamento para alguma coisa que a pessoa tenha de uma reclamação e de um mal-estar. Pois bem, esta conversa é uma conversa qualificada, não é igual conversarmos com um amigo. Também não é, e não deve ser, irmos para uma sessão apenas para desabafar. A sessão psicoterapêutica, ela tem uma função de melhorar, facilitar e organizar as coisas para que o mundo seja percebido de outra maneira, em que possamos mudar para nos sentirmos melhores. Então, não é uma mera conversa. O terapeuta interfere com o que o paciente, com o que o cliente fala. E interfere de uma maneira de acordo com os objetivos. Não interfere de qualquer forma, ele não vai dar opiniões pessoais. Que fique claro, nós, psicoterapeutas, não damos opiniões pessoais. O que falamos é baseado numa teoria, uma teoria específica dentro da psicologia, existem várias teorias, e uma forma de fazer as coisas que é bastante importante e especial. É uma forma que nos ajude, então, a continuar um caminho para chegar aos objetivos. Então, já começamos por aí. Mas existem algumas coisas um pouco mais complicadas. E posso contar alguns exemplos para vocês. Um exemplo perturbador foi aquele cliente, então encaminhado por um médico, um bom médico, por sinal, mas que, de alguma forma, esse cliente captou uma frase de uma maneira específica. Ele telefona para marcar uma consulta, porque ele quer falar ao telefone, e ele fala para mim: bom, o doutor lá disse que o senhor vai me treinar para fazer sexo, mas como é que é esse treinamento que o senhor vai fazer comigo? Opa! Essa é uma coisa importante para pensarmos. Afinal de contas, nós vamos fazer um treinamento? Não, peraí. No consultório, nós podemos até fazer alguns treinamentos. Por exemplo, treinamentos de expressão emocional, treinamentos de comunicação assertiva, de comunicação afirmativa, de formas de comunicação emocional. Sim, podemos fazer com o nosso cliente individualmente ou com um casal que precisa do treinamento entre si. Quase que paramos por aí. Em termos sexuais, não teremos nenhum treinamento a fazer no consultório com o nosso paciente. Não colocamos a mão no nosso paciente. Também sei que alguns
pacientes um pouco desinformados, compreendendo ser o psicólogo um profissional de saúde. Eu soube já de colegas que teve paciente que simplesmente disse: meu problema é no pênis, deixa eu mostrar, e já foi abaixando a calça. Não, nós não queremos ver. Por que não queremos? Porque não faremos nada com o que vemos aí. Se houver alguma preocupação, nós reencaminharemos ao médico, no caso de um homem, um urologista, no caso de uma mulher, um ginecologista, para que ele seja examinado fisicamente. Em sendo examinado fisicamente, ele pode ser percebido se existe alguma anormalidade, seja anatômica, seja visível ao exame, ou se o médico precisa de algum outro exame, até mesmo para fazer verificações fisiológicas. Mas esse é um problema que não cabe à psicoterapia. A psicoterapia é um processo muito especial, baseado em ciência e que tem um método a ser usado. Então, uma das coisas importantes nessa metodologia implica nas sessões semanais. Tem que ser sessão semanal? Preferencialmente semanais, porque nós temos que compreender como é que esse funcionamento precisa ser modificado, como é que esse funcionamento precisa ser melhorado. E isso nós precisamos dos intervalos entre as consultas, para que também compreendamos como é que essa pessoa consegue funcionar e modificar as coisas. Alguns me perguntam: bom, e por que dura 50 minutos? Bem, tradicionalmente esse é um tempo que tem sido estabelecido para que nós consigamos exercer a metodologia. Menos, talvez não fosse útil o suficiente. Ficar mais tempo, com certeza não. Porque esse terapeuta precisa, ele sabe como fazer esse encaminhamento dentro da consulta. Existem organizações internas para que nós façamos o passo a passo. Vejam, isso também significa que, ao término do horário, aquilo planejado para aquela consulta terminou. Poxa, mas eu queria conversar mais algumas coisas. Bom, vamos ficar para a próxima semana. Olha, eu tenho mais algumas coisas que são importantes nessa marcação de consultas. Fazemos um acordo de uma sessão semanal, preferencialmente num determinado dia e horário previsto, porque nós sempre podemos repetir aquele horário. Ótimo, nós contratamos uma organização que faz com que então o nosso cliente saiba que aquele horário é dele, o horário é vendido a ele. Eu acho que essa é a frase. Nós fazemos um acordo, um contrato, onde o horário é vendido ao nosso cliente. Isso significa que se ele me telefonar meia hora antes dizendo: olha, não posso ir, nós temos um grave problema de agenda, eu vou ficar um horário vazio, sem sem poder fazer um atendimento. Mas é mais do que isso. Meu cliente vai perder aquela previsibilidade que a sessão semanal planejava. Essa sessão semanal planejada, ela é extremamente importante. Então, não é um acaso. Puxa, mas eu não posso ir. Olha, vamos fazer um acordo. E normalmente esses acordos precisam ter um certo tempo antecipado para uma desmarcação de consulta, mas nós não queremos desmarcar durante a semana. Então, meu acordo normalmente diz assim: se você me avisa com mais de 48 horas de antecedência, eu sei que eu vou poder fazer uma coisa: buscar alguém que possa trocar o horário com você, para que nós não percamos a nossa sessão semanal, não percamos o nosso caminho previsto. Qual é a vantagem disso? Seguirmos uma psicoterapia. Afinal de contas, a psicoterapia exige essa metodologia. Puxa, mas eu não sabia que ia ter uma emergência. Bom, algumas emergências, elas são mais compreensíveis. Mas mesmo assim, fico pensando, e nós não podemos, de alguma forma, organizar isso? Veja, por exemplo, uma vez um cliente me liga, algumas horas antes da sessão, dizendo: olha, eu sofri um acidente, quebrei o braço, não posso ir na sessão de hoje. Puxa,
Ok, então vamos ver o que nós fazemos, né? Fica para a semana que vem. Na semana seguinte, ele vem contando. Sim, ele estava com o braço engessado. E olhei para ele, tipo, você não podia vir a semana passada porque tinha quebrado o braço, mas hoje você pôde vir e continua com o braço quebrado. Sim, meu motorista me trouxe. O que ele queria dizer que ele não podia vir porque estava com o braço quebrado? Temos o que conversar, porque algumas vezes nós também não sabemos o que é essa emergência e se ela é factível ou se ela realmente atrapalharia o nosso processo psicoterapêutico. Existem alguns pacientes com umas questões mais complicadas, principalmente, por exemplo, médicos que sempre precisam estar disponíveis ou se colocam disponíveis para emergências quaisquer. Olha, não posso ir amanhã porque vou ter que atender um paciente no consultório. Mas isso é previsível e, de um dia para o outro, não é emergência. Então, é necessário fazer a compreensão de que uma emergência justificável é aquela que impeça a sessão de psicoterapia existir. Porque nós terapeutas também vamos ter esse problema. Eu também vou precisar ligar para o meu paciente por alguma razão. Olha, eu estava do outro lado da cidade, furou meu pneu, não posso deixar meu carro lá do outro lado da cidade para vir para cá para te atender. Ou seja, vamos remarcar, reorganizar, podemos refazer alguma coisa? Vamos, sim. Além do que, se eu faltar, eu não posso cobrar meu cliente. Mas se meu cliente faltar e nem me avisar, isso vai estar no nosso acordo. Essa é uma sessão cobrada. Essa sessão precisa ser cobrada porque nós estamos falando de uma responsabilidade do meu cliente sobre ele mesmo. Ele precisa fazer alguma coisa para a vida saudável dele. Se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Então, esses cancelamentos não são cancelamentos. Nós teríamos que reorganizar a agenda para que a agenda fosse adequada para os dois. Bom, e se nós não temos um horário fixo, pelo menos agora, porque começamos as sessões há poucas semanas e estamos ainda usando horários vagos? Precisamos nos precaver, precisamos prever se vamos ter algumas coisas, mas a discussão maior, tanto no caso anterior quanto agora, é qual é a prioridade que você está dando para que você faça uma psicoterapia correta, uma psicoterapia que tenha sentido. Nós precisamos desse compromisso. Compromisso não é uma obrigação fútil, é uma obrigação no bom sentido. Você tem uma responsabilidade sobre você, você vai colocar em primeiro lugar esta atividade. Percebo muitos pacientes que, por exemplo, vêm nos horários que eles conseguem para o almoço deles e chegam comendo um pão de queijo e aproveitando um cafezinho na nossa sala de espera. Pois é, muitas vezes isso demonstra um empenho muito mais importante, muito mais correto, um empenho que, puxa, ele está fazendo um esforço. E pelo esforço ele vai conseguir chegar aos objetivos. Então, sem um horário fixo, muitas vezes é mais complicado essa organização que nós precisamos fazer, mas nós conseguimos fazer, sempre antecipadamente. Alguém me pergunta assim, e as férias? Você tira férias? Eu procuro organizar dias e momentos de férias. Muitas vezes fiz isso organizando junto a congressos e sim, tenho que organizar os horários previamente com os meus clientes, alguns sendo postergados para que aqueles dias que eu estiver fora não atrapalhem o processo terapêutico. Eu vou fazer isso. Eu vou pedir a compreensão de podermos usar alguns outros horários que não são nem horários comuns, mas isso vai permitir que a gente dê continuidade ao processo terapêutico. Meu cliente quer tirar férias. Bem, logo no início, uma das coisas que eu normalmente cito é exatamente a questão do meu cliente tirar férias. Eu olho e digo, precisamos colocar sua vida numa prioridade. Uma das prioridades, então, é que nós não vamos ter tempo para
sair para viagens, passear, como se nós precisássemos descansar. Nós temos que dar atenção à nossa vida sexual. Então, eu proponho que você suspenda as suas férias ou até nos organizemos de alguma forma que a gente possa usar algum tipo de férias em que não atrapalhe as nossas sessões. Afinal, quando alguém me comunica, depois de 2 meses de início de terapia, de que vai passar um mês fora do país porque resolveu tirar férias, primeiro, esse planejamento já é antigo. Em segundo lugar, ele pretende ter atividades sexuais ou ele está buscando se enganar, iniciando uma terapia achando que já está bom? Não, é necessário compreender que provavelmente as férias seriam um atraso no desenvolvimento da terapia e provavelmente mais do que um atraso, um retorno a passos anteriores. Poxa, mas não posso tirar férias? Nós sempre podemos escolher, mas devemos escolher de uma forma útil e importante para a nossa vida ser boa. E no caso da terapia virtual, nós podemos ter muitas ideias. Que tal falarmos sobre terapia à distância, terapia virtual, a terapia pela internet, em alguma outra oportunidade, de maneira bem focada e séria? Continue seguindo-nos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sempre colocamos informações aqui e ali para que a gente possa facilitar a vida de vocês. Não existem dicas que resolvam problemas, mas existem ideias que podem compor ao longo do tempo coisas úteis. Portanto, fique atento. Sei que poderemos nos ajudar. Sei que poderemos vencer os problemas. Até mais.